Oi, meus amores, bom dia! Estamos no meio da semana, né? E o tempo tá correndo e a gente precisa conversar um pouco, né? Sobre a aulinha de história. Na aula passada eu deixei um questionário, né? E eu fiz questão de fazer essa aula respondendo esse questionário, certo? Junto com vocês, para que a gente já possa fazer uma revisão desses conteúdos, né? Como eu falei, é um conteúdo muito importante, né? É a nossa história, a história do nosso país, do Brasil, né? E assim, não deve se passar como despercebido, né? A gente precisa se atentar aos detalhes mesmo. Por quê, né? Vocês podem me dizer, tia, eu sei que os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Ok. Mas e como era que eles viviam aqui, né? De que forma? Como eles sobreviviam? Então, eu deixei justamente essa aulinha para que a gente possa responder essas perguntas juntos, né? E a gente já vai fazendo um breve comentário sobre esse conteúdo, né? Essa semana, especialmente, a gente tá tendo 3 aulas, né? E a gente já teve uma aulinha de história, que eu deixei esse questionário, e hoje eu vou vou respondê-lo junto com vocês, né? E já vai servir para que vocês também estudem, né? Vem o final de semana e já vai servir também como uma atividade de revisão, certo? Para que a gente não acumule nenhum conteúdo, principalmente dessas matérias, história e ciências, né? Que a gente tá vendo um conteúdo muito legal, muito importante, mas a gente não pode negar que tem muitos detalhes, né? Muitas características. Então, a primeira pergunta diz o seguinte: quais foram os primeiros habitantes do Brasil? Beleza, todo mundo já sabe, né, que os índios já habitavam as terras brasileiras antes dos portugueses chegarem aqui, né? Os portugueses, eles chegaram com o quê, né? Havia avião nessa época, já existia carros, e aí? Vamos pensar um pouquinho, né? Os portugueses chegaram aqui no Brasil no ano de 1500. Então, nesse ano, ainda não havia nem avião, nem carro, nem carreta, né? Nem moto, não existia isso. Eram feitas navegações, né, pelo mar e eram utilizados navios. Tia, e o que é que esses portugueses eles queriam? Era visitar os índios? Vejam, os portugueses, eles faziam essas viagens marítimas em busca de especiarias, que eu expliquei na aula passada, né? Eles compravam ou exploravam e aí vendiam na Europa, né? Por um valor muito alto, né? Então, o que era que eles queriam na verdade, né? Lucro, dinheiro, certo? E em uma dessas viagens, eles acabaram chegando às terras que aqui hoje é o Brasil. E eles encontraram quem? Justamente os índios que aqui habitavam, né? Os índios, como índios, né? A gente sabe que índio, ele não deixa de ser índio, ele aprende, tipo, outra cultura, mas ele não deixa de ser índio, né? De jeito nenhum. Ele vai ser índio, índio sempre, né? Ele pode adquirir algumas características de outras culturas, mas ele não vai deixar de ser índio, certo? Então, eles encontraram os índios aqui, né? Os índios tinham sua cultura própria, eles sobreviviam da pesca, né? Ali, da caça, dos frutos das árvores, né? As mulheres, elas tomavam conta dos seus filhos, da casa, ajudava também na colheita, né? As crianças, elas iam à escola, tia? Não, nessa época também não havia escolas, né? Na verdade, elas aprendiam a própria cultura delas. Elas tinham uma cultura, né?
Quanto à religião, eles tinham as crenças deles também, né? Então, tudo isso as crianças iam aprendendo, né? À medida que iam crescendo, elas iam aprendendo, tá? Vamos para a segunda questão. Os índios deixam de ser índios, mesmo quando aprendem outra cultura? A tia acabou de responder, né? Não, eles mantêm, né? Eles se mantêm como índios. Índio é índio, né? Independente se vai aprender uma outra cultura ou não, certo? Índio é índio. Atualmente, no Brasil, existe em torno de quantos povos indígenas? Então, atualmente, né, hoje, existe cerca de 240 povos indígenas aqui no Brasil, né? Desses indígenas, alguns estão na cidade, outros estão na floresta, ainda preservando sua cultura, né? Alguns frequentam a escola, alguns trabalham normalmente, né? Mas tem outros que mantêm a sua tradição, certo? Hoje é claro que as coisas já mudaram, mas assim, tem povos indígenas que ainda mantêm essa tradição como antes, né? À risca, que não abre mão de aprender uma outra cultura, certo? Então, eles vivem no Amazonas, Mato Grosso, né? Nesses lugares a gente consegue encontrar povos indígenas. Cite ocasiões na qual a pintura marca. Tiveram algumas dúvidas sobre essa questão, né? Talvez eu tenha na correria tenha elaborado de uma forma meio complexa, mas é simples, né? A pintura corporal a gente viu, né? Não é qualquer tipo de pintura, ela possui formas geométricas, como a gente viu, né? Ela possui as linhas também, né? São feitas linhas. E assim, marca ocasiões como casamentos, como morte, como adoecimento, né? A passagem para a vida adulta, quando o adolescente ele deixa de ser adolescente e passa a ser adulto. Então, para essas ocasiões tem um tipo de pintura específica, né, que identifica justamente a ocasião. Houve uma morte, então eles têm uma pintura que identifica que ali ocorreu uma morte, né? Vai haver um casamento, então eles têm uma pintura que justifica, né, o casamento, certo? Próxima. De que são feitas as tintas, né? A gente se pergunta se essas tintas são feitas de quê? Porque eles gostam muito da natureza, né? Os índios, eles são amadores da natureza e eles buscam, né, tudo que precisam da natureza. Então, essas tintas, elas são feitas de resinas vegetais, ou seja, das próprias plantas. Aí a gente tem o exemplo do urucum, né, que é um fruto, e do genipapo, né, que também serve para que essa tinta ela seja feita. Então, é uma tinta natural, não é uma tinta industrializada, que é feita lá na fábrica, que a gente compra lá na lojinha, né? Não, essa tinta ela também é natural, ela vem da natureza. Entendido, gente? Vamos lá. Os desenhos feitos nos corpos, eles possuem elementos geométricos, sítios. Então, a gente já falou, né, um pouco antes, mas eu vou fazer questão de falar novamente, né? Eles possuem formas de quadrado, né? Eles possuem formas de triângulo, de retângulo, linhas retas, paralelas, né? Ou mesmo linhas curvas, certo? Então, tá aí a resposta da questão 6, né? O formato, as formas geométricas de que essas pinturas eram feitas. Como se chama a casa dos indígenas? A gente aprendeu que a casa dos indígenas se chama oca, né? E ela tem diferentes tamanhos, ela tem diferentes formatos, né? Cada povo tem a sua cultura, né? Essas casas, elas podem ser
né? Retangular, triangular, né? O material também vai depender do local, né? Onde essa casa ela é construída, né? Precisa saber como é o clima desse local, se é quente, se é frio, né? Para que o material que seja utilizado para a confecção dessa casa seja um material próprio, né? Que sirva para isso, certo? Como se chama a técnica tradicionalmente utilizada pelos povos indígenas para cuidar do solo? Então, os povos indígenas, eles amam a natureza, como eu já falei para vocês, né? Então, não é só que eles exploram a natureza, né? Essa explorar seria o quê? É utilizar, não é somente isso. Eles também eles cuidam da natureza, né? E eles têm uma técnica que é justamente para o quê? Para que o solo descanse, para que o solo ele se fortifique, né? E se prepare para o plantio. E essa é uma técnica que a gente chama de coivara, né? Coivara é justamente o nome dessa técnica que eles têm de tratar o solo, certo? Vamos para a última questão. O artesanato é muito importante na comunidade indígena. O que é produzido por eles? Então, gente, muitos dos utensílios que eles utilizam, né, são confeccionados por eles mesmos. Brinquedos também, né? Então, assim, eles são muito criativos, eles utilizam muito as técnicas manuais, né, de fazer, no caso o artesanato, a gente vê aí no livro exemplos, né, de brinquedos, o arco e flecha, redes onde eles dormem, né, o índio ele costuma dormir em rede, é um costume do índio. Então, assim, eles produzem aquilo que eles utilizam, né, os próprios brinquedos também, né, então, assim, eles sobrevivem daquilo que eles fazem, né? Eles sobrevivem trabalhando com plantio, né? A gente viu que os homens, eles preparam esse solo, né? As mulheres fazem a colheita, a plantação. A gente viu que as crianças também vão aprendendo, né? Aos poucos elas vão aprendendo, estão sempre sendo supervisionadas por um adulto, né? Mesmo que estejam lá só regando, só colocando água, mas tem alguém que tá ali olhando, né? Que tá vendo se a criança tá correndo algum risco, certo? Então, essa foi a nossa tarefinha de história. Fiz questão de fazer essa aulinha já como um resumo, né, para ajudar vocês para nossa avaliação. Eu preciso que vocês compreendam esse conteúdo, que vocês entendam, né, que o índio ele tem um papel muito importante na nossa história, né? Eles foram os primeiros povos que aqui habitaram e assim cuidaram da nossa terra, né? E até hoje os povos que aqui ainda existem, os indígenas, né? Eles cuidam dos lugares onde eles estão, né? E é tanto que eles têm um dia, né? Tem o dia do índio, o 19 de abril, né? Que é o dia do índio, né? A gente imagina só, às vezes o índio como é aquele que não veste a roupa, né? Mas por detrás daquilo tudo, aquele que faz, que a gente bate na boquinha e faz né? Mas assim, por trás de tudo isso, gente, tem uma história, certo? É como eu digo a vocês vão crescendo e vocês vão conhecendo as coisas, né? Quando a gente tá lá pequenininho na educação infantil, a gente lembra somente o dia do índio. Ah, é o dia do índio, né? E à medida que a gente vai passando de uma série para outra, a gente vai aprendendo, né? Aqui no terceiro ano, por exemplo, a gente está aprendendo muitas coisas sobre os índios, né? Não é só um dia que é comemorado o dia do índio e eu tenho que usar um cocar, né? Que é um acessório utilizado por eles, feito de penas, né? Ficarem quase nus, né? Os índios, eles costumam não se vestir. Geralmente eles fazem as pinturas corporais e agora a gente já sabe por que é que essas pinturas são feitas
e a gente também sabe a importância, né, desse povo que aqui habitava, tá? Então, façam aí a correção de vocês, deixem anotadinho, quem fez na folha, grampeia no caderninho de história, porque vai servir, tá? Essas são as principais questões que a gente tem que absorver mesmo, tem que entender, para que a gente possa fazer uma boa prova, certo, gente? Vou deixar meu beijo e até a nossa próxima aulinha!